Boa noite a todos. Meu nome é Manuel Franklin Fonseca Carneiro, já fui apresentado, sou juiz de direito e também atuo na defesa dos animais, um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, fora do meu trabalho como juiz. Então, aqui nós vamos falar, esse curso foi feito para ser totalmente prático. Eu estou falando com advogados, não precisaria, então, explicar a teoria como nós explicamos nos cursos. Então, nós vamos falar sobre a defesa dos animais em juízo, na parte criminal, que é uma parte bastante complicada para defender os animais. Primeiramente, porque o Código de Processo Penal é de 1941. Não existia ainda direito ambiental nem direito dos animais. Segundo, também a própria falta de compreensão dos promotores e dos juízes a respeito da questão de direito animal. Eles continuam vendo os animais como se fossem objetos. E também porque o Ministério Público ele tem muito poder na ação penal, ele é o titular exclusivo da ação penal. Por exemplo, se o promotor resolve oferecer acordo de não persecução penal ou promover arquivamento de inquérito, o juiz não pode fazer nada. Normalmente eu costumo mandar para o procurador-geral, mas até hoje nunca mudaram, eles são muito assim, corporativistas nesse sentido, né? Então, por tudo isso, a advocacia criminal animal é muito difícil de ser feita. Mas eu vou passar aqui alguns caminhos que nós temos lutado aqui no TJDFT e outros tribunais também, para que os senhores tenham uma ideia de como atuar. Todos viram? Está passando a tela direitinho? Alô? Camila? Está sim. Ah, tá. Então, qualquer coisa você me avisa aqui pelo WhatsApp, tá? Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas peças, qualquer que sejam elas, é explicar que os animais têm direito. A explicação, nós vamos mostrar que é um direito positivado, está escrito no artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aí, já tem uma primeira informação importante, que é um direito difuso. Ou seja, pode ser defendido por ação civil pública. Bem de uso comum do povo, essencial à saúde e à qualidade de vida, etc. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí nós já temos outra informação importante, que a tutela da fauna ela é do Estado. O particular ele apenas auxilia. Isso é muito importante, por exemplo, está havendo uma verdadeira cruzada do Ministério Público contra os abrigos. Está acontecendo em Brasília, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, está acontecendo em Santa Catarina, conseguimos reverter, Mato Grosso do Sul. Eles vão para os abrigos e querem cobrar os abrigos como se eles fossem uma atividade comercial. Querem fossa séptica, querem baias, querem protocolo de vacina, veterinário responsável, e os abrigos eles mal conseguem sobreviver, mal conseguem dar comida para os animais. Então, eu até escrevi um artigo pequeno de umas 4 ou 5 páginas, no Conjur, depois vocês procurem lá pelo meu nome, Manuel Franklin, que tem esse artigo sobre o poder público, dizendo que é um dever do Estado, o auxiliar particular está apenas auxiliando. Então, ele não pode ser cobrado como se fosse uma atividade comercial. Então, é um artigo que deve servir para outras defesas. Então, qualquer peça que nós fizermos, nós temos que explicar isso para os juízes e promotores. Os animais, eles são sujeitos ou titulares de direito. Está no inciso 7º aqui, entre as funções do Estado, é proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou provoquem a extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. Então vejam que pelo nosso direito, os animais são protegidos em 2 vertentes. Uma pela sua função ecológica, essa aí não dá problema, acho que todos já aceitam isso, mas a segunda proteção ela é mais difícil de ser aceita. Os animais são protegidos simplesmente por existirem. O animal é um indivíduo, independentemente da função ecológica deles, vai até nem ter função ecológica, pode ser de qualquer fauna. Então, essa segunda parte que é o direito animal. A primeira parte se refere ao direito ambiental. Só serve para a fauna silvestre, aquela
aqueles animais que vivem nos nossos biomas. Onça pintada, jacaré-açu, mico-leão-dourado, anta. Já o crime de maus-tratos, eles valem para qualquer animal de qualquer fauna que esteja em território nacional. Porque é óbvio, não teria sentido maltratarmos, não podemos maltratar o animal silvestre, podemos maltratar outros animais. Então, esse segundo comando aqui, constitucional, ele gerou o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que é o que nós vamos trabalhar, que é o crime de maus-tratos. Então, essa separação epistemológica, episteme é ciência, epistemológica é científica, entre o direito ambiental, que é proteger o animal pela sua função ecológica, e o direito animal, que é proteger o animal indivíduo contra o sofrimento, ela foi o grande marco jurisprudencial, foi o voto do ministro Barroso, na ADI 4983, que foi a primeira que jogou a vaquejada inconstitucional. Hoje nós sabemos que a bancada agropecuária conseguiu reverter esse julgamento aí. Na época foi um julgamento paradigmático, e o ministro Barroso ele separou bem direito ambiental de direito animal. Eu coloquei esse cachorrinho que a Ana Paula resgatou, essa cachorrinha aqui, para mostrar que a dignidade, os animais também têm dignidade. Dignidade é o direito de não sofrer. Isso os animais também têm. Bom, então, como eu falei, aquele primeiro comando de proteger o animal pela sua função ecológica, ele tem um comando implícito ou secundário de criminalização e gerou o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, essa 9.605/98, que ela proibiu a caça ou a apanha. Apanha captura. Então, somente vale para a fauna silvestre, como eu falei aqui. E aquela que protege os animais contra a crueldade gerou o artigo 32, maus-tratos. Importante dizer que pode haver concurso material entre os dois artigos. Isso é muito comum em captura de pássaros, passeriformes. Eles vêm em fundos falsos de mar, e 90% morrem asfixiados. Então, houve dois crimes aí no caso, o crime de apanha, artigo 29, em concurso material, com o crime de maus-tratos. Então, nos pedidos nossos, nós vamos sempre usar o artigo 225, como eu falei, que é para demonstrar que os animais têm direito. Mas nunca se pode pedir uma declaração de constitucionalidade de uma lei ou de um decreto. Isso é competência exclusiva do STF. O que nós vamos fazer é usar esse artigo 225 na fundamentação das nossas peças, não no pedido. Será um antecedente lógico que vai caracterizar a inconstitucionalidade de algum dispositivo penal ou de uma situação de fato. Mas como nós não temos competência para julgar nem a DI, nem a DPF, então nós vamos usar esse artigo 225 para mostrar que os animais são sujeitos de direito, o direito de não serem submetidos à crueldade, mas nunca vamos colocar isso no pedido, certo? É só uma fundamentação. Então, os exemplos práticos, né, já vamos assim começar a entrar na parte prática. Artigo 118, Código de Processo Penal, que fala sobre restituição de coisas apreendidas. É muito comum, no inquérito policial, apreenderem-se alguns bens, produtos de crime ou que foram usados para cometer o crime. Então, se apreende-se celulares, notebooks, tablets. Uma vez periciados, aqueles equipamentos eles podem ser restituídos ao proprietário. E tem muitos juízes que confundem isso e fazem a mesma coisa com os animais maltratados. Cães, geralmente, ou gatos. O animal chega totalmente arrebentado, gasta-se uma fortuna para conseguir recuperar esses animais, e uma vez periciados, o parte até para poder demonstrar que não fez por mal, que gosta dos animais, ele nem gosta, mas ele, para demonstrar isso, ele pede, abre o incidente, instala o incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, não interessa mais ao processo. Já foram periciados. Nós vamos alegar que isso é inconstitucional. Porque os animais, eles não são coisas, eles são sujeitos de direitos. Se aquela pessoa maltratou aquele animal, aqueles animais, daquela forma, não tem sentido devolver para eles só porque eles foram periciados. Inclusive, porque o animal sofre. Geralmente, eles já vão para a família substitutos, podem sair de novo, voltar para o convívio do agressor, depois voltar a perder de novo para outras famílias. Então, nós temos que argumentar isso, que os animais têm que ser diferentes. Não dá para simplesmente restituir. É inconstitucional, porque corre o perigo de ser submetido à crueldade novamente, e também ele confronta com o artigo de Cifocão e Gato, o
o artigo 32, parágrafo 1º A, que uma das consequências da pena é a perda da posse do animal. Então, isso nós vamos argumentar no Instituto, mas os incidentes de restituição de coisas apreendidas. Outra aplicação desse artigo 225 é no artigo 273 do Código de Processo Penal. Quando não for cabível, quando a parte pedir a habilitação como assistente de acusação, o nome certo é assistente do Ministério Público, assistente de acusação, comumente se chama assim. Então, quando não couber recurso, cabe um mandado de segurança. E nós vamos alegar exatamente isso, que os animais, os direitos dele não estão sendo respeitados. Isso acontece muito no caso de sentenças absolutórias, assim, infundadas, né? Muitas vezes o promotor, ele não gosta de animal, ele até ofereceu a denúncia, e ele mesmo, nas alegações finais, inventa lá uma justificativa e pede absolvição. O juiz absolve. O que nós temos que fazer? Se nós já formos, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, é só para lançar o tema aqui. Se nós já formos assistente à acusação, nós vamos recorrer, mesmo contrariamente ao Ministério Público. Vou mostrar que pode. Se não for, nós temos que tentar nos habilitar. E isso é muito difícil, nem todo juiz, nem todo tribunal aceita isso. Na verdade, a maioria não aceita. Nós vamos estudar as formas aqui de lutar contra essa reação dos nossos tribunais. Então, tudo isso é aplicação do artigo 225 para mostrar que o juiz não pode tratar os animais como se fossem coisas do processo penal. Tem que saber que eles são titulares de direito, e esses direitos têm que ser sopesados, têm que ser analisados em qualquer medida que seja tomada em relação aos animais. Isso aí não é uma tarefa fácil. Nós temos uma grande dificuldade, como eu falei, do Ministério Público. Eles são titulares exclusivos da ação penal. Então, o que nós fazemos? Nós temos que tentar entrar, senhores como advogados, como se o processo estiver na fase do inquérito, como terceiros interessados. E se estiver na fase já processual, ou seja, o juiz já recebeu a denúncia, aí nós vamos entrar como assistente de acusação, ou assistente ao Ministério Público, que está no CPP, artigo 268. Isso é imprescindível para que nós possamos recorrer a decisões que nós não concordamos, que sejam contra os nossos animais. Então, assim, de acusação, atualmente ele tem amplos poderes. Pelo que está escrito no Código de Processo Penal, ele só teria poderes para arrazoar recursos que fossem feitos pelo Ministério Público, completar perguntas de testemunhas que tivessem sido arroladas pelo Ministério Público. Ele era um auxiliar do Ministério Público. E hoje o assistente de acusação é visto como uma forma de controle do próprio Ministério Público. Então ele pode fazer em tempo de liberdade. O Ministério Público pede a absolvição, o assistente de acusação, né, nós aqui, os senhores como advogados, vão recorrer dessa sentença absolutória. Ao contrário, o entendimento do Ministério Público, mas hoje em dia pode arrolar testemunha também, não precisa só perguntar às testemunhas que o Ministério Público arrolou. Então o assistente ele tem uma independência quase total, ele só não pode acrescentar o que foi feito na denúncia. Ele tem que o limite da assistente de acusação é a denúncia, a acusação penal. Então, como nós vamos argumentar quando nós formos pedir ao juiz para nos habilitarmos como assistente de acusação? Nós temos um julgamento aqui muito importante, esse recurso ordinário em mandado de segurança, 43227, foi julgado em 2015. Ele permite que o assistente de acusação seja desvinculado da vítima. E pelo CPP, só a vítima, ou se ela tiver morrido, os seus sucessores, podem se habilitar como assistente de acusação. Esse julgado aqui, ele falou que não necessariamente precisa ficar ligado à vítima. Pode o assistente defender interesses meta-individuais. Mas é um julgado só e é isolado. Mesmo dentro do próprio STJ, só conhecemos esse. E o outro argumento é que o animal é vítima. Então, ele se enquadra no rol do artigo 268 do CPP. Discute-se apenas quem fará a representação dos animais. De uma forma ou de outra, os senhores vão ter que trabalhar associados a alguma associação, alguma ONG.
que o animal em juízo, ele mesmo, representado por uma ONG, algum guardião, assim como a criança pede alimentos para o pai, a criança que é titular do direito, a mãe vai apenas suprir aquela incapacidade da criança. Essa teoria não é bem aceita pelos tribunais. Mesmo se nós catalogamos pela Universidade Federal do Paraná apenas umas 12 causas, a maioria não aceita. Então, não adianta o animal entrar individualmente, embora doutrinariamente seja plenamente possível, o animal seria incapaz e ele entrar como qualquer incapaz, representado por algum responsável. Mas não se aceita isso ainda, essa doutrina ainda está em construção. Então, nós temos sempre que entrar advogado animalista se associar a alguma ONG, para que ele possa se habilitar com o assento de acusação e tentar defender os interesses dos animais. Então, vejam que não é fácil. Nós temos aqui vários casos, mas é sempre um pouco complicado. Vai depender da opinião do juiz ou do promotor que estiver atuando no caso. Então, quais são os outros fundamentos que devem constar da nossa petição de habilitação com assistente do Ministério Público? Devido ao processo legal material, que significa o processo justo, um justo julgamento, não apenas aquela decisão que seja formalmente correta, mas a que seja mais justa ao caso concreto. Nós temos que argumentar também que o assistente de acusação nos dias atuais, ele não é mais um simples auxiliar do Ministério Público. Pelo contrário, ele atua no controle da atuação do Ministério Público. Aí tem esse recurso aqui, 2024, bem recente, Ribeiro Dantas, nesse sentido. Nós vamos também argumentar o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala que nem a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Estão lembrados desse artigo 5º? Inciso 35? Nem mesmo a lei. Então, embora no Código do Processo Penal esteja escrito que da decisão que inadmitiu o assistente de acusação não caiba recurso, isso aí é inconstitucional. Vai caber algum tipo de recurso, nós vamos ver daqui a pouco, que é o mandado de segurança, porque não tem um recurso específico. Então, é um mandado de segurança em matéria criminal, com base nesse artigo 35. Esse artigo 54 e 55 são devido ao processo legal e também princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, nós vamos argumentar tudo isso na nossa petição de habilitação, observando sempre o limite que, dentro dos poderes do assistente de acusação, não pode exceder o que está na denúncia. Já aconteceu um caso assim no STJ e foi rechaçado. Os advogados, assistente de acusação, poderiam aumentar a denúncia de homicídio culposo para homicídio doloso, transformar isso, não pode. O assistente é livre para recorrer, mas dentro do que foi estabelecido na denúncia. Todos entenderam até aqui? Bom, então, como eu falei, os cidadãos podem entrar com assistente de acusação, mas isso não é aceito. Então, temos sempre que tentar, através de uma ONG, e o poder do assistente de acusação é amplo. Então, pode produzir prova, representar por busca e apreensão dos animais, e também os instrumentos. E o DF teve uma empresa que prometia erradicação de pombos nas empresas. Só que ela colocava uma cola. E os pombos ficavam presos na cola. Então, houve essa denúncia, foi ingressada uma ação civil pública, foi interposta, ajuizada, uma ação civil pública, e deve também ter repercussão na área criminal. O autor deve oferecer a denúncia também. Mas o assistente, mesmo na fase de inquérito, o interessado na fase de inquérito, ou o assistente, se já tiver sido recebida a denúncia, ele pode representar por busca e apreensão, não só dos animais, como dos instrumentos utilizados para o crime. Pode requerer também, isso é muito importante, que os animais não sejam restituídos ao agressor. Acontece muito, aqui no TJDF, não sei se acontece aí no Rio, o criminoso ele maltrata severamente os animais ou o animal. Depois, se ele é primário, tiver antecedentes, ele vai ter direito ao ANPP. Nós somos contra isso, aí, o professor Vicente, nós escrevemos até um artigo sobre isso, no Conjur. Mas nem todos os promotores entendem assim. Então, entendem que a violência é só contra a pessoa, que veda o ANPP. Se for violência contra animais, pode, né? Animal, uma coisa de menor valor, né, para eles. Então,
a pessoa, o Ministério Público faz o ANPP com o criminoso e depois fala para restituir os animais. Não, está errado. Às vezes todos os animais eles não são coisas, não podem ser simplesmente restituídos. O direito deles tem que ser apreciado. Como no caso da ANPP não é, que a vítima não faz a persecução penal, então nós vamos pedir na ANPP que não sejam restituídos os animais. Se o criminoso concordar em abrir mão da posse dos animais com a ANPP, é ótimo. Se não, nós temos que pedir ou para que seja decretado, o próprio Ministério Público propõe isso, ou então resolver a questão na área civil. Nós vamos ver como daqui a pouco. Mas essa é uma função do assistente, impedir que os animais voltem para o agressor, simplesmente porque foi proposto um acordo de persecução penal ou um sursi processual. Estão todos entendendo? Todos estão muito quietinhos? Vou prosseguindo, estou achando que estão entendendo. Então, nós vamos também colocar na nossa petição aqueles poucos casos que nós já temos. Nós temos um julgamento aqui do TJSP, Mandado de Segurança, comarca de Praia Grande, que admitiu o Instituto Caramelo de Assistência aos Animais como assistente da acusação. E determinou o recebimento da apelação da ONG. Então, está aqui o link dele, está aqui o número. TJSP, novamente, 12ª Câmara de Direito Criminal, também nesse mandado de segurança de Mariporã, São Paulo, concedeu segurança para habilitar o Instituto Luiz Amel como assistente da acusação em processo de maus-tratos e rinha de animais. Reconhecer o interesse jurídico da ONG, inclusive para ressarcimento de despesas. Aqui o link também do julgado. E nós temos mais 2 casos do TJSP. Unidade de Segurança Criminal, linha de cães, nesse caso aqui, e também aquele caso Dalva, daquela serial killer que tinha em São Paulo, que ela adotava os gatos, depois matava cruelmente, deixava ficar com muita fome, fraco, e ia esfaqueando aos poucos. Era uma mulher, era uma sociopata de alto grau. Não sei se os senhores ouviram falar nesse caso. Também foi aceita uma ONG como assistente, a ONG que doou os gatos, né, como assistente de apelação, de acusação. E também nós temos alguns exemplos aqui de primeira instância. Teve uma regional federal da 2ª região, foi no Rio de Janeiro, no caso das girafas do Bioparque. Aqui, nesse caso, o Estado paralelo venceu o Estado Democrático de Direito. Até hoje, não conseguimos retirar essas girafas do cativeiro. Aqui também outra decisão em primeira instância no TJSP, na comarca de Bananal, aquele caso recente que o cavalo teve as patas decepadas. Acho que todos lembram. Também teve 2 processos em primeira instância no TJDFT. Um, inclusive, no juizado especial de Taguatinga, porque foi antes do aumento da pena para cães e gatos, então todos os crimes de maus-tratos eram de menor potencial ofensivo. Hoje nós sabemos que não. Para cães e gatos é crime comum, vara criminal comum. Apenas para os outros animais, por enquanto, ainda é considerado maus-tratos um crime de menor potencial ofensivo. Então nós temos tudo isso aqui para argumentar para que o mandado de segurança, para que a assistente de acusação seja deferida a habilitação. Para nós, através das nossas ONGs, conseguimos ingressar no processo com assistente de acusação. E quando o juiz indefere essa habilitação, um recurso cabível, na verdade não é recurso, mas faz a função de recurso, é um mandado de segurança em matéria criminal. Veja que mandado de segurança, ele apenas é uma lei só. Não existe um mandado de segurança criminal e um mandado de segurança civil. Existe um mandado de segurança. Pode ser tanto em matéria civil, que é o que nós estamos mais acostumados, como pode ser em matéria criminal também. E é muito mais difícil de acontecer. Então, nós temos aqui essas várias hipóteses informativas, 228 do TJDFT, mostrando o cabimento desse recurso. Mas o argumento principal é aquele que nem a lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, o CPP fala que não tem recurso, mas nós usaremos o mandado de segurança. Temos também esse recurso de mandado de segurança aqui da STJ, caso Marielle Franco, embora tenha sido negado no mérito
a assistência, da segurança, mas o veículo utilizado para discutir essa decisão de indeferimento foi o mandado de segurança. Temos aqui esse recurso ordinário em mandado de segurança no 43/227 de Pernambuco, e igualmente enfrentou essa discussão sobre assistência em sede de mandado de segurança. Também se agrava regimental no recurso ordinário em habeas corpus, 118.384, que reconheceu que o artigo 273 veda recurso, mas afirmou que eventuais nulidades devem ser arguidas pela via própria, exigindo demonstração de prejuízo. Então, o mandado de segurança em matéria criminal, ele vai ser usado sempre que não houver um recurso da decisão. Então, a hipótese mais comum é essa, o requerimento da habilitação com auxílio da acusação. O que os senhores vão colocar no pedido dessa petição? Primeiro desse pedido vai ser conceder o efeito suspensivo, para que o juiz da primeira instância não determine o retorno dos animais ao criminoso. E o pedido final é deferir a habilitação com o assistente do Ministério Público. Após a habilitação, se já tiver havido uma sentença, nós vamos entrar com uma apelação contra a decisão de restituição. Então, o que é que deve ser feito nesse caso que já há uma sentença? Ou seja, nós não conseguimos nos habilitar antes. Muitas vezes nem sabíamos o que estava acontecendo depois que nós fomos chamados. Então, entra-se primeiro com um embargo de declaração para que a ação, a sentença não transite em julgado. Lembrando que no criminal os prazos são exíguos e são em dias contínuos, dias corridos. Nosso PJR faz a contagem errada e induz os advogados a erro. Nosso PJR faz a contagem em dias úteis. Mas a reforma do Código de Processo Civil, ela não influenciou no Código de Processo Penal. Então, os prazos continuam sendo em dias contínuos, dias corridos, são apenas 2 dias. Então, os prazos são muito pequenos, muito cuidado com prazos em processo criminal. Então, se já tem uma sentença, é necessária a apelação, entra primeiro no mandado de declaração, aí, 1 minuto depois, logo em seguida que houver esses embargos de declaração, os senhores protocolem o pedido de habilitação como assistente do Ministério Público, da acusação, e logo em seguida entrem com a petição de interposição dessa declaração. Então, tem que seguir essa ordem. Primeiro, embargo de declaração, depois a habilitação como assistente de acusação, e logo em seguida a interposição da apelação. Eu vou mostrar como se faz a apelação aqui do processo criminal, ela é um pouquinho diferente da apelação no processo civil. Então, entenderam bem esse jogo aqui? Isso é importante, porque se deixar transitar em julgado, mas não adianta mais no mandado de segurança. É assim, cabível. E já faz logo tudo junto, no embargo de declaração, logo em seguida, habilitação, pedido de habilitação como assistente de acusação, logo em seguida, a interposição. Vamos esperar, primeiro uma resposta desse mandado de segurança, para depois peticionar, e pode não adiantar, pode ser declarada preclusão. Então é bom não arriscar fazer dessa forma, como eu tenho aconselhado os advogados a fazerem aqui no DF, e eles têm feito até agora com sucesso, mas nada ainda foi julgado definitivo. Essa questão é muito recente. E aqui eu queria falar um pouco sobre a ação civil ex delicto. Aqui é uma ação civil, não é criminal, mas ela é relacionada à ação ex delicto. Deixa eu ver se os senhores estão todos aí, estão muito quietinhos. Então, é importante saber, porque muitas vezes, como eu falei, nós vamos ter que discutir a questão da guarda dos animais depois de uma sentença absolutória na área criminal. Então, discutir na esfera civil somente a questão da guarda dos animais, para que eles não voltem para o agressor. Não vamos mais discutir a questão penal. O penal já transitou em julgado lá na esfera criminal, nós podemos entrar com uma ação civil pública para discutir essa guarda dos animais. Então, sempre a ação civil pública, sempre a defesa através de ONGs. Porque os tribunais ainda não aceitam que os animais possam, eles mesmos, forem capazes de entrarem com ações individuais.
É plenamente possível, mas ainda estamos em construção essa doutrina. Então, quais são os casos em que a absolvição criminal não impede que seja discutida a guarda dos animais na instância civil? Aí nós temos que no Código Civil, artigo 935. Nós vamos descobrir uma coisa muito interessante aqui. É o contrário do que nós pensamos normalmente. Nós sempre pensamos, não, já absolveu no criminal, não tem mais jeito. E é exatamente o contrário. A área criminal não influencia na área civil, exceto em duas hipóteses bem específicas. Quando ficar provado que o fato não ocorreu, ou quando ficar provado que aquela pessoa que foi acusada não é o autor do fato. Essas hipóteses são raras de acontecer. Só acontece quando há um erro do Ministério Público, primeiramente, né, do delegado de polícia. Por exemplo, a pessoa é acusada de um crime e ela estava na Alemanha, né, defendendo lá a tese de doutorado dela. Então, provado documentalmente, os registros de entrada e saída do país, né, na Polícia Federal, né, a defesa da tese na Alemanha, está provado que aquela pessoa não estava no Brasil, então aí fica provado que aquela pessoa não cometeu o crime. Isso é raro de acontecer, tem que ser um erro. Ou um erro devido ao trabalho mal feito, ou às vezes até intencional do próprio juiz. Infelizmente, já vi um caso assim. Então, esses casos raros de acontecer, quando está provado que o fato não ocorreu, por exemplo, a pessoa acusa o cônjuge de ter ateado fogo no carro dele ou dela. Aí depois aparece algum vídeo de alguma câmera mostrando, por exemplo, que aquela pessoa que fez aquilo para incriminar o outro. Nossa, são coisas, hipóteses raras. A grande maioria dos casos de absolvição no processo criminal são ou por insuficiência de prova, que é o inciso 7º, ou por atipicidade da conduta. No caso aqui de crimes de maus tratos, exige o dolo, não tem conduta culposa. Se como eu estou a entender que a pessoa agiu com culpa, então não há crime. É a tipicidade da conduta. É o inciso 3. Então é sempre no 3 ou no 7. Quando cai no 1 e no 4, é porque alguma coisa aconteceu. Não é normal. Então, ao contrário do que nós pensamos, a ação criminal não influencia no civil. E todas as outras hipóteses, de absolvição, ou promoção de arquivamento do inquérito, ou ANPP, ou prescrição, nada disso impede que aquela questão criminal seja discutida no civil, na parte patrimonial. Isso é muito útil, por exemplo, para atropelamentos, por exemplo. A pessoa atropela um ciclista, um pai de família, às vezes ele é absolvido ou então até condenado, mas na área criminal não se fixa pensão, nem indenização. Aí a viúva, ou viúvo, chega, mas espera aí, era o meu principal provedor, meio da minha família, ele que era o chefe da família, ou a chefe da família. Aí o advogado criminalista, olha, sinto muito, mas já transitou julgado. Não, é que geralmente quem é do crime não entende da área civil e vice-versa, né? Essas duas áreas aqui, elas se interpenetram. Você vai sair do processo criminal e vai para o artigo 935, Código Civil, e volta para o CPP. Isso que muita pouca gente sabe dessa ação civil que delito. Então você vai entrar, no caso da pessoa que foi atropelada, mesmo que tenha sido absolvida, vai ser absolvida ou porque foi uma conduta, não foi culposa, foi um acidente, mas ela vai ter que sustentar a família, pelo menos você vai poder, como advogado, entrar com uma ação indenizatória, inclusive por dano moral, e também para que forneça uma pensão, até que os filhos completem 24 anos, 21 anos. Aí tem, aí geralmente cada um decide de um jeito, o advogado vai pesquisar e vai ver qual a linha que é mais seguida, né, no tribunal dele. Mas o fato é que pode, entenderam? A não ser exclusão, esses artigos 1 e 4. Configura erro ou alguma coisa estranha que aconteceu no processo, que é raro. Todos entenderam? Então, nós vamos fazer isso no TAR. Aqui eu estou mostrando aqui que nenhuma outra causa impede que a absolvição criminal seja discutida na área civil. Só aquelas duas que eu falei ali. Então, mesmo que haja arquivamento de inquérito, extinção da punibilidade, né, por prescrição ou morte, alguma causa,
Se você decidir que o fato imputado não constitui crime, nada disso interfere na possibilidade de entrar com uma ação civil. Então, no caso dos animais, a aplicação é discutir a guarda, para que o criminoso perca a guarda daqueles animais, mesmo ele tendo sido absolvido na área criminal. Aqui eu transcrevi aqueles artigos que impedem, só nesses casos que impedem que a questão criminal seja discutida na área civil. Não na parte de crime, repito, na parte patrimonial, na parte civil. Está provada a inexistência do fato, e no inciso 4 está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Assim que está escrito no CPP. Esse artigo 386 é o artigo que fala das hipóteses de absolvição. Qualquer outra hipótese que não seja essas duas pode-se entrar com uma ação civil. Então, nós temos que lutar sempre para que essa decisão ela seja bem feita, mesmo que seja uma decisão absolutória, para pelo menos que não recaia naqueles incisos que impedem a ação civil. Isso aí pode ser um tipo de apelação também. O primeiro pedido da apelação contra a sentença absolutória do criminoso. Tem laudo, tem testemunha, tem tudo, vídeo. E a segunda hipótese, o segundo pedido sucessivo, é se entender que vai ser absolvido, que acerte a hipótese de absolvição. Qualquer uma que não seja aquelas duas ali, porque nós vamos discutir possível a guarda dos animais. Bom, feita a apelação, feita a habilitação, nem que seja em grau de recurso, como mandado de segurança, como nós vimos, nós vamos partir para a apelação. Eu queria falar algumas coisas da apelação para os senhores, que serve tanto para o processo penal como para o processo criminal. Primeiro, a apelação é o recurso mais importante. Muita gente pensa, não, se eu perder na apelação, eu ainda tenho RESP ou RE. Inclusive, quando foi feito o julgamento da exportação de cargas vivas, aí no TRF do Rio de Janeiro, segunda região, não, foi de São Paulo, né? De São Paulo. Teve tumulto, os ativistas não gostaram daquela decisão, que foi muito, né? Então, não fala nada porque está o processo em andamento, mas os ativistas não gostaram, fizeram tumulto, reclamaram, e a secretária tentou acalmá-los. Não, gente, ainda falta a outra instância, o pessoal, não é bem assim, não. E eu achei interessante que os ativistas sabiam que não era bem assim. Recurso especial e recurso extraordinário não é não é uma terceira instância. Aqui você não analisa mais as provas, você discute uma tese jurídica. Eu vou mostrar como se faz aqui na segunda aula. Eu fiz um curso de pós-graduação, LLM, quase 2 anos, só para aprender essa parte recursal nos tribunais superiores. O curso é exatamente esse, recurso nos tribunais superiores, que é outro universo, totalmente diferente do que a gente aprende com os outros recursos, relação, grau de instrumento, pode esquecer tudo isso, RESP e RE, a situação é totalmente diferente. Então, nós temos que decidir a causa na segunda instância. E se passar daí, as chances de sucesso são menores do que 5%. Ou seja, você tem no mínimo 95% de chance de perder quando entra com o RESP ou com o recurso extraordinário. Então, nós temos que concentrar todas as nossas forças até a apelação. Porque uma apelação também, ela é requisito para ingressar com recurso especial ou recurso extraordinário. Se estiver faltando, tiver alguns defeitos nesse acórdão, que sempre tem, eu vou mostrar isso, ensinar como fazer com que o tribunal corrija esses vícios, aí não consegue entrar com RESP, nem com RE. Então, toda a atenção, toda a concentração para um recurso de apelação. Porque se não conseguir decidir aí, vai ser muito difícil mais à frente. E aqui eu também queria falar brevemente sobre a apelação, antes de entrar mesmo na parte procedimental. Eu aconselho todos os senhores a fazerem um curso de tipografia jurídica. Eu não fiz aqui só as aulas introdutórias, mas já me ajudou muito. Ele ensina a escrever de uma forma apresentável. Então, a primeira, eu separei só algumas instruções aqui básicas, fundamentais. A primeira é escrever somente o necessário. Procurar não escrever muito, principalmente quando chega nos tribunais superiores.
Por exemplo, se vocês terem uma ideia, um assessor do setor do Departamento de Admissibilidade dos Recursos Especiais no STJ, cada assessor daquele tem uma cota de 15 RESPs para analisar por dia. Então, se for algo muito longo, ele vai olhar rapidamente, vai fazer uma leitura de varredura, e essa leitura de varredura, ela causa o que se chama cegueira de faixa. Pode ser que determinados textos os olhos vão ver, mas a mente não vai apreender o que estava ali. E o juiz, geralmente, ele se convence com um ou dois argumentos. Muda a opinião do juiz e ele se convence de alguma questão. E se for, leva a cegueira de faixa exatamente naquele ponto que é crucial. Então, escrevam somente o necessário, texto limpo, tire a marca d'água. A Defensoria Pública aqui de Brasília tinha uma marca d'água que era quase da mesma cor do texto. Né? A leitura fica muito pesada, então tira a marca d'água, tira o sublinhado, tira aquela pintura, né, que ele pinta o texto, destaca, deixa a petição limpa, só destaca em negrito ou caixa de texto, destacando as ideias principais. Até a letra eles ensinam a usar outras que não sejam Arial ou Times New Roman, que elas são mais adequadas para a leitura de tela. Utilizar tabelas de outros recursos gráficos e, principalmente, indexar os anexos. Quando eu comecei a minha carreira na área jurídica, como advogado, há mais de 30 anos, não fui bem sucedido, logo eu comecei a fazer concurso, que eu já vi que não daria certo para ser advogado. Tinha processo, na época era mão, né, tudo tirado de cópia, xerox, e tinha processo que, por exemplo, recibos de aluguel. Aí tinha recibos fora da ordem cronológica, tinha recibos de cabeça para baixo, tinha até recibos de outras coisas que não eram. Então fica muito difícil para um juiz analisar tudo isso de uma forma bagunçada. Então vamos indexar os anexos. Esse anexo aqui são só os aluguéis. Separa por ano, coloca os recibos todos de ordem cronológica. Isso aí ajuda muito na hora de ser consultado esses anexos. Primeira leitura vale o que está em cima, a segunda leitura do juiz vai ser as provas, os seus anexos que os senhores juntaram como provas. Então é muito importante que esteja tudo muito bem organizado. Inclusive os advogados que se dedicam a esse estudo, vocês veem que a petição deles elas tem um nível que não se compara com a redação, com uma digitação comum. Tudo com destaque, tudo certinho, bonitinho. Isso aí dá uma apresentação boa, dá uma credibilidade maior para aquele texto. Bom, então vamos tratar da apelação criminal para restituição de cães. Terceiro interessado, ou se esse incidente de restituição se der na fase do inquérito, ou através da sede do Ministério Público, se a restituição tivesse dado depois que a ação tivesse sido iniciada, ou seja, depois que a denúncia tivesse sido recebida. Então, o primeiro pedido de receber a apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 2. O 593, inciso 1 do CPC são as sentenças. Então, a sentença, ninguém tem dúvida, o recurso é a apelação. Agora, o incidente de restituição, o recurso também é apelação. Não é recurso em sentido estrito, como alguns pensam. Por quê? Porque a sentença ela é uma decisão definitiva, não é uma decisão interlocutória. É uma questão acessória, mas a decisão decide definitivamente aquela questão. Então, se o juiz mandar restituir, cabe o recurso de apelação. Pedido, eliminado, suspensão da eficácia da decisão, para que os cachorros não saiam dos lares, das casas que os acolheram e voltem para as mãos dos seus algozes. Então, o primeiro pedido é uma eliminada suspensão da eficácia da decisão de restituição dos animais apreendidos. Se não for dada essa liminar, tem que entrar na petição de apelação, na primeira instância, tem que entrar com uma ação cautelar iluminada diretamente na segunda instância, para dar esse efeito suspensivo. Porque normalmente a apelação tem efeito suspensivo, inclusive na área criminal. Mas pode ser que alguém não dê. Se não der, vai ter que entrar com uma ação cautelar. Uma ação autônoma, outra distribuição, outro número, diretamente no tribunal. A sentença criminal só não tem efeito suspensivo quando é uma sentença absolutória e o Ministério Público recorre. Aí a pessoa, ele é solto. Fica efeito suspensivo o réu preso. Ele é solto até ser processado no MP. Então aí não tem efeito suspensivo e tem duas hipóteses também do tribunal do júri, que não nos interessa aqui. Mas normalmente a apelação ela tem efeito suspensivo. Faz parte do recurso. Mas se o juiz não der por algum motivo, é uma decisão teratológica,
cabe uma ação cautelar já direto da segunda instância. E o pedido principal vai ser a reforma da sentença para declarar a ilegalidade da restituição. Ou seja, os animais ficam com o que é depositário até a decisão final. Entenderam até aqui? Bom, deixa eu ver se alguém não me falou aqui nada pelo WhatsApp, não. Então, a apelação criminal, quando ela não tem efeito suspensivo, ou não é dada pelo juiz por algum motivo, ela é um problema, né? Temos que conseguir esse efeito. E, como eu já falei, vai ser uma ação cautelar inominada, com base no Poder Geral de Cautela. Aqui a fundamentação, o julgado, né, que fundamenta isso, esse agravo regimental, petição em ação penal, 2023. Essa ação é interposta diretamente no tribunal. E o requisito vai ser o perigo de dano irreparável, mostrar que o animal não pode sair da mão das famílias que os acolheram temporariamente do que é depositário para voltar para a mão do agressor. Voltar ou voltarem, se for mais de um animal. E o pedido é esse, receber a apelação, né, eliminar a suspensão da eficácia da decisão, e a reforma da sentença. Voltei um pouco só para fixar melhor. Bom, qual a questão do pré-questionamento na apelação? Eu falei, o acórdão da segunda instância na apelação ele tem que ser bem feito, senão você não vai conseguir entrar com RESP nem com RE. Então, é uma questão muito simples. Pré-questionamento é o quê? Pré-questionamento nada mais é do que a questão ser discutida e decidida. Então, tem que haver esse pré-questionamento. Vocês já estão vendo que quem pré-questiona é o tribunal, o julgamento do acordo. O advogado, ele provoca o pré-questionamento. Ele não pré-questiona. Quem pré-questiona é sempre o tribunal que vai julgar. E a razão disso é muito simples. Só se pode recorrer daquilo que foi decidido. Se o tribunal foi omisso em determinado ponto, nós queremos entrar com RESP, exatamente o RE. A palavra RESP serve para RE ou RE, como alguns chamam. Não pode, porque não foi decidido. Não pode haver essa supressão de instância. Então, nós temos que trabalhar, eu vou mostrar como vai ser com embargos de declaração, existem embargos de declaração específica, só para fins de pré-questionamento. Mas ele tem um segredo, que os senhores não percam a causa, que eu vou mostrar daqui a pouco. Na outra aula, na verdade, né? Então, o advogado apenas provoca quem pré-questiona no tribunal. E o momento processual desse pré-questionamento é no recurso de apelação. Porque muitas vezes o advogado pré-questiona, provoca o pré-questionamento já na petição inicial dele, possível criminal. Tudo bem, é bom que ele faça isso até para demonstrar conhecimento, para poder já pensar no assunto, mas o momento de fazer isso é no recurso de apelação. E a apelação criminal ela tem algumas peculiaridades que diferem do cível. No cível, a interposição é feita em primeira instância, prazo de 15 dias úteis, que for a reforma do Código de Processo Civil. No criminal é diferente, continua valendo o CPP. Mais uma vez eu repito, nunca usem a reforma do Código de Processo Civil para o Código de Processo Penal. São aquelas questões que os senhores já saibam, que os tribunais já aceitam. Mas a regra geral é que a reforma do CPC ficou só lá no CPC, ela não atingiu o Código de Processo Penal. Então aqui nós fazemos em duas etapas a apelação criminal. A interposição, que é em primeira instância também, temos 5 dias corridos para fazer essa interposição. E depois, o juiz vai nos intimar para que sejam oferecidas as razões, 8 dias corridos. Nada impede que o advogado protocole, né, essa peça de interposição, é só ele dizer que quer recorrer, quer apelar, só isso. Nada impede que na primeira página do arquivo dele, da petição do PDF, o advogado fale que quer recorrer, e na segunda página já ofereça as razões. Se já tiver com as razões prontas, pode fazer. Se não, é esperar entrar com a interposição e depois esperar ser intimado
aí vai ter mais 8 dias corridos, já ganha uns diazinhos aí para fazer uma apelação mais bem elaborada. E aqui nós temos mais ainda um facilitador que não tem na área civil. Nós podemos, nessa peça de interposição aqui, dizer que nós queremos arrazoar em segunda instância. O artigo 600, parágrafo 4º, você permite isso. Aí isso é feito para que o advogado tenha mais tempo. Então, entra-se com a interposição na primeira instância, mas já se pede nessa peça da interposição para arrazoar em segunda instância. Então, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai receber o juiz criminal e vai enviar para o tribunal. Então, o tribunal intima o advogado para oferecer as razões. Aí já ganha mais uns diazinhos. Então, nós temos essas duas hipóteses, ou então apresentar logo a interposição e mais as razões em uma peça só. Eu não aconselho porque o prazo é muito pequeno, 5 dias corridos. Então, passada a interposição, passada a apelação, a gente estudar o recurso em sentido estrito, que é o artigo 581. Esse recurso em sentido estrito, ele faz às vezes de um agravo do instrumento no cível. Ele trata das decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não são definitivas. Ele tem um prazo de interposição também de 5 dias corridos. E vejam aqui que para as razões são só 2 dias corridos, 2 dias contínuos. Em regra, ele não tem efeito suspensivo. Essa coisa que eu agravo do instrumento. Só que aqui, a interposição ainda é feita em primeira instância. No cível, não. A agravo já é interposto diretamente no tribunal, né? Hoje, não. Hoje, aqui no criminal, a interposição é na primeira instância ainda. Então, interpõe 5 dias, em até 5 dias, e depois tem uma dia intimada e tem mais 2 dias para oferecer as razões do recurso em sentido estrito. Então, as hipóteses do recurso em sentido estrito são consideradas taxativas, a números apertos, ou seja, não pode ser ampliado esse rol, por analogia, ou o que seja. Então, as hipóteses estão no artigo 581 do Código de Processo Penal. As que mais nos interessam aqui é do inciso 8º, que é a prescrição ou extinção da punibilidade, ou da sentença que conceder ou negar habeas corpus em primeira instância. Como assim em primeira instância? Muitas vezes a atitude arbitrária é feita pelo delegado de polícia. Então, os senhores vão entrar com recurso tipo com habeas corpus na primeira instância. O juiz de primeira instância que vai decidir. Se concedeu ou negou, cabe recurso em sentido estrito, não apelação. O inciso 15, que é quando ele denegar a apelação, o juiz não receber a apelação, por algum motivo, ou no inciso 25, que é quando houver recusa da homologação do ANPP. Todas essas hipóteses nós ingressamos com recurso em sentido estrito. Então, o recurso em sentido estrito ele não tem, de regra, efeito suspensivo. Os tribunais têm aceitado esse efeito suspensivo requerido na própria petição do recurso em sentido estrito, que é mais simples do que na apelação, que tem que entrar com uma ação cautelar. Porque na apelação normal já é efeito suspensivo. Então, se não deu por algum motivo específico, aí só com ação cautelar. Aqui não, aqui na própria petição, pelo pedido, eu conceder liminar para dar efeito suspensivo. Aqui está no STJ-HC 487-314, Rio Grande do Sul, 2019. Pede na própria petição do recurso em sentido estrito, ao juiz de primeira instância. Então, quais são os pedidos? Receber o recurso, exercer juízo de retratação. Então, essas decisões interlocutórias, elas sempre reclamam, elas sempre admitem um juízo de retratação. É como agravo de instrumento também, admite juízo de retratação. Que não acontece com as sentenças, né? Mas se for decisões interlocutórias, tanto em recurso sentido estrito na área criminal, como agravo de instrumento, no juízo civil, admite o juízo de retratação, ou seja, o juiz volta, muda de ideia. Então, pediu o segundo pedido, depois de receber o recurso. O terceiro, caso não tire a decisão, remeter o recurso com as razões ao tribunal. Então, aqui é a mesma coisa, interposição,
pode fazer junto com as razões, a primeira página do arquivo é a interposição, a segunda as razões, ou então interpõe, mas tem que observar que são só 2 dias corridos agora, né, para arrazoar. Bom, então aqui eu idealizei aqui um fluxograma para que os senhores não se percam quando tiverem dúvida qual o recurso a ser utilizado em um processo penal. Então, a primeira coisa que os senhores vão ver, se não for sentença, na sentença ninguém tem dúvida que é recurso de apelação, né? Se não for recurso de uma sentença absolutória condenatória, nós vamos primeiro pesquisar no rol taxativo do recurso em sentido estrito, artigo 581. Se tiver aquele rol, o recurso vai ser o recurso em sentido estrito. Se não tiver, aí nós vamos no artigo 5932, que são as decisões definitivas, como é o caso do incidente de restituição de coisas apreendidas. Se não for nenhum desses, e for um erro de procedimento, geralmente cabe reclamação ou alguns regimentos chamam de correição. Aí eu não tive tempo ainda de ver o regimento do TJRJ, acho que a maioria de vocês atuam lá, não vou ver depois, no próximo áudio eu falo para os senhores, mas é importante que cada um veja o regimento interno do tribunal que vai ser feita essa reclamação. Acontece muito quando o juiz se recusa a fazer uma prova, né? Repetir o interrogatório, então ouvir crianças que não foram interrogadas na época, que entrou novo na causa, quer que ouça essas crianças, o juiz interfere, cabe essa reclamação, que alguns regimentos chamam de correição. Então tem que ver o prazo, tem que ver tudo que está no regimento interno do tribunal, os senhores estão recorrendo. Se não tiver nada disso, mandado de segurança criminal. Esse é o recurso, na verdade, o remédio constitucional subsidiário. Quando não cabe mais nada, nós usamos o mandado de segurança criminal, como é o caso da decisão que ainda refere a habilitação como assistente do Ministério Público, ou assistente à acusação. Então, seguindo esse roteiro, não fica tão difícil achar o recurso apropriado. Aqui é a mesma coisa, né? Só acrescentei essa linha aqui para falar daquelas hipóteses em que a própria lei diz que é irrecorrível, como no caso do assistente de acusação. Possível tem uma hipótese muito interessante na disposição que fala que da decisão que inadmite o amicus curiae, não cabe recurso. A causa animal já entrou por mandado de segurança nessa hipótese. Na época eu fazia aquela pós-graduação e a professora falou, não adianta, você orientar, né, os advogados da causa criminal, antagonista, que não vai dar certo, mas deu. O TJSP admitiu a ONG como amicus curiae, mesmo no Código de Processo Civil, dizendo que a decisão era irrecorrível. Não deveria ter dito, que já é mais recente, 2015. Deveria ter lembrado daquele inciso 35 do artigo 5º que eu falei aqui. Mas nem a lei pode retirar da apreciação do Poder Judiciário lesão com ameaça a direito. O legislador não lembrou, colocou isso aí, mas cabe mandado de segurança, tanto que ele foi recebido e até provido. Então, essa hipótese aqui de mandado de segurança, ela serve também na área civil, para amicus curiae, serve aqui na área criminal para recorrer da sentença que inadmitiu a habilitação como assistente de acusação. Então, acho que fica um pouco mais fácil. Aqui eu fiz um pequeno quadro, resumo, da maior parte desses recursos. Então, para dar efeito suspensivo à apelação, quando ela não tem uma ação cautelar inominada. A NPP, contra a homologação, ou para que a parte concorde em abrir mão da guarda dos animais, é feita uma simples petição. Não cabe recurso, por quê? Porque o Ministério Público ele é o titular exclusivo da ação penal. Então, nos próprios autos do processo criminal, os senhores interessados não são ainda
assistentes da acusação, porque a NPP ainda é na fase pré-processual, fica com o juiz das garantias. Então, senhores, peticionem para que essa homologação ela seja revista por uma instância revisora, como se fosse uma segunda instância do Ministério Público, que não funciona muito bem. São muito corporativistas, o que eu tenho notado até hoje, os que eu tenho mandado, não têm sido providos. Casos assim, claro, que eu acho de abandono, de maus tratos, eu peço apenas para que seja investigado mais o caso. Mas a Procuradoria de Justiça disse que não, está assim. Mas o que se tem que fazer é isso. Se for a NPP, nós tivemos alguma coisa contra essa homologação, nós temos que pedir uma simples petição para que vá para a instância revisora do Ministério Público. Não é recurso. Está entendido? A sentença de restituição de coisas apreendidas, recurso à apelação, como nós já vimos, artigo 120, parágrafo 1º. Recurso no caso da inadmissão do assistente de acusação, mandado de segurança, em matéria criminal. E recurso contra a denegação da apelação, recurso em sentido estrito. Aqui foi um resumo do que eu falei em vários casos, os senhores devem ter esquecido, lógico. Consultem sempre esse quadrinho aqui, que os senhores não vão se perder. Aqui já tem uma parte dos recursos que os senhores vão utilizar na prática animalista e também na prática criminal. Bom, agora nós vamos tratar do agravo regimental. Esse agravo regimental faz às vezes a mesma coisa que o agravo interno no processo civil. Vejam bem que enquanto na primeira instância, a regra geral é que o julgamento seja feito por um juiz só, juiz singular, são aqueles casos excepcionais que se admite o colegiado, como uma auditoria militar, por exemplo, mas a regra geral da primeira instância é que seja um juiz só que julgue. Até mesmo aquela hipótese, né, que 3 juízes fazem um julgamento quando é organização criminosa para não serem perseguidos, aquela lei Patrícia Scioli, né, que foi fuzilada aí no Rio de Janeiro por milicianos. Então, para que não fique uma coisa muito pessoal, foi criada uma lei específica em que 3 juízes vão atuar juntos. Mas não é um colegiado, é só para disfarçar, digamos assim. É sempre o juiz só que julga. Colegiado são hipóteses excepcionais, como auditoria militar. Então, na primeira instância, é o juiz singular, mas na segunda instância, em diante, os tribunais, a regra muda. A regra geral é o julgamento pelo colegiado. Certo? Então, mudou. Só que esse processo, por mais que seja um colegiado amplo, né, um conselho especial ou pleno, aqueles tribunais que têm mais de 25 membros, pode ser criado um órgão específico, já de um conselho especial. E naqueles que tem 25 para menos, 25, aí o pleno é o tribunal todo que vai julgar. No meu caso, o próprio Supremo Tribunal Federal. O pleno deles são os 11 ministros. Mas por mais qualificado, por maior que seja esse órgão, o processo vai ser sempre distribuído para um relator, uma pessoa só, que é o relator. Esse relator tem amplos poderes. Então, ele só decidia no começo, CPC antigo, a questão é as questões liminares, as cautelares. Tutela provisória, que se chama depois do CPC. Depois eles começaram a fazer julgamentos de extinção sem mérito, que é relativo à inadmissibilidade. E agora, com a reforma do CPC, o relator adquiriu superpoderes. Vai ficando forte, hoje ele pode julgar até mérito, se a questão for já contrária à decisão que aquele tribunal já vem adotando naquele caso concreto. Como eu falei, a reforma do CPC, ela não se aplica ao CPP. Mas os relatores do processo criminal, eles estão aplicando essa questão analógica aqui. Eu nunca vi para julgamento de mérito. Mas nada impede, já que a aplicação analógica, no artigo 932 do Código de Processo Civil, ao processo penal, nada impede que ele julgue mérito. Então, o advogado tem que estar muito atento a isso,
tanto no processo criminal quanto no processo civil. Muitas vezes o relator faz uma decisão, julga extinto sem julgamento de mérito, e entende que não foi preenchido um dos requisitos para a interposição daquele recurso. E o advogado fica pensando que é apenas um voto, fica esperando o julgamento pelo colegiado. Não é assim que ocorre. O processo vai transitar em julgado. E você não vai poder entrar com RESP nem RE. O RESP e RE somente se houver uma decisão colegiada. Então, como o advogado vai saber se aquela decisão monocrática, assim que se chama, a decisão do relator monocrática, como que o advogado vai saber se o relator está decidindo, se ele está apresentando mérito? Se publicou, está decidindo, porque o voto não se publica, se publica no dia da votação, no superado virtual daquela semana de votação, se publica o resultado, se publica o voto. Se o relator publicou alguma decisão, essa decisão ela já vai fazer com que o processo transite em julgado, se não for recorrida. Vai transitar em julgado e não vai nem sequer o advogado poder usar RESP nem RE. Acabou ali. E o recurso contra a decisão do relator, na área criminal, se chama agravo regimental. Tem que ser feito. E no civil se chama agravo interno. Agravo regimental porque ele está previsto nos regimentos. Alguns regimentos, como o TJMG, eu dei aula na ANA, que é a sede lá em Minas Gerais, eu estudei o regimento deles, e eles já mudaram para agravo interno, agravo regimental. Mas, normalmente era chamado agravo regimental, nós temos que ver o prazo que está lá no regimento. No caso do processo criminal. No civil são 15 dias, está unificado. 15 dias úteis. Aqui não, aqui geralmente são 5 dias corridos. Então nós temos que ver no regimento interno de cada tribunal. Esse agravo regimental, esse já mudou o nome para agravo interno em matéria criminal, sei que está no TJMG, e segundo prazo. Se são 5 dias, mas geralmente são 5 dias corridos. Fundamento do artigo 39 da Lei 8.038,90, aplicado analogicamente, e regimento interno. Então, os tribunais já atualizaram seus regimentos e passaram a utilizar o termo agravo interno nos procedimentos criminais. Foi o que eu falei aqui. De qualquer forma, está no regimento, esse agravo interno e regimental ele tem que existir. Porque senão o processo transita é julgado. Bom, todo agravo interno, isso aqui é um agravo regimental, é um agravo interno. É um recurso dentro de outro recurso. Então, ele sempre dá muito problema, o advogado sempre tem muita dúvida, o que ele vai argumentar, o que ele vai impugnar nesse recurso interno, no caso, agravo regimental. Bom, então, a primeira coisa que o advogado deve ter em mente é que ele vai impugnar aquilo que está na decisão que ele vai recorrer. Então, se o relator tomou uma decisão com base em tais argumentos, o advogado vai impugnar especificamente tudo que estiver naquela petição ali, nada mais. Esse é, digamos assim, o segredo, né, a linha geral de atuação. Mas nós temos que pensar o seguinte, né, saber o que estamos fazendo. Não, todo recurso interno, recurso dentro de um recurso, não se repetem as razões do recurso principal. Então, a nossa tendência, quando for fazer um agravo interno no civil, no regimental, no criminal, é repetir todo o argumento do recurso. Repetir todos os argumentos que nós usamos no recurso. Não é. Se eles vão rebater, impugnar apenas aqueles que estão na decisão monocrática do relator. Tem que impugnar especificamente, aí lógico que qualquer recurso, todos os itens que estão nessa petição. Porque muitas vezes ocorre que o advogado ele repete, não está inseguro, ele repete todas as razões do recurso principal e esquece de impugnar os argumentos da decisão do relator, né? Da decisão monocrática. Aí transita o julgado, porque ele não impugnou especificamente, ele repetiu, né, o processo, os argumentos do processo principal, do recurso principal. Então, fiquem muito atentos para isso. Qualquer recurso interno, tanto no civil, como aqui no criminal, regimental, como um agravo em recurso especial, nós vamos estudar, um agravo em recurso extraordinário, nós vamos estudar também, todos os recursos internos, não se confundir com a argumentação. Então, o que se deve pedir
nesse agravo regimental. Primeiro, para receber e processar o agravo regimental. Depois, vamos pedir alguma tutela provisória de urgência, pode ser suspender a eficácia da decisão, ou, sei lá, qualquer tipo de tutela provisória que seja necessária para garantir o direito da parte, né, ou dos animais, no caso. Depois, todo agravo ele tem um juízo de retratação. Isso não acontece nas sentenças, mas nos agravos sempre é possível o juízo de retratação. Então, se pede também. Por quê? Se o juiz, o desembargador se retratar, acabou o problema para nós. O problema é lançado para a outra parte, que vai ter que entrar com outro agravo contra isso. E o último pedido, em caso de manutenção da decisão monocrática, designação de pauta para julgamento colegiado em conjunto com o recurso principal. Então, vejam esse pedido como ele é diferente do pedido feito no recurso principal. No recurso dentro de um recurso. Então, se o juiz não se retratou, o desembargador, no caso, decisão monocrática, o que você vai pedir é isso: a designação de pauta para julgamento do colegiado, conjuntamente com o recurso principal. Só isso que eu pedi. Aí, se o desembargador não se retratar, que é o que geralmente acontece, ele vai ter que fazer o voto dele, aí já não transita o julgado mais, né? Vai ter que fazer o voto dele, designar a pauta, aí sim, quando for julgado aquele recurso, aí nós vamos poder entrar com o RESP-RE. Então, veja, eu falei que RESP-RE para um caso de agravo de instrumento, né? É por sentido estrito, no caso. É possível RESP-RE, quando se trata de agravo de instrumento nocível, ou de agravo regimental, ou de agravo recurso sentido estrito, desculpe, no processo penal? Sim. Requisito para RESP-RE é apenas que haja uma decisão colegiada. Então, se houver uma decisão colegiada, um recurso de agravo de instrumento ou recurso sentido estrito no criminal, já cabe RESP-RE. Uma limitação. Se for tutela provisória de urgência, não cabe. Mas se for alguma outra questão, que não seja tutela provisória de urgência, cabe sim RESP-RE de decisões em agravo de instrumento ou em recurso em sentido estrito. Certo? Bom, aqui eu falei um item sobre habeas corpus. Primeiramente, habeas corpus para animais não é permitido, nosso direito não aceita. Então, o pessoal da causa animal não gosta quando eu falo isso. Tem até uma tese uma dissertação de mestrado de uma colega nossa, a Cecília, só sobre habeas corpus, a possibilidade de habeas corpus para os animais. Na Argentina, por exemplo, é tranquilo isso. Tem vários, inclusive, os animais liberados, os chimpanzés, vieram para o Brasil, santuário aqui no Brasil. Mas aqui no nosso direito, já há decisões do STJ é que não se aceita habeas corpus para animais. Então não adianta insistir. Eu também concordo que caberia habeas corpus contra animais, para defender animais, que a liberdade é um bem tão precioso para eles como é para nós humanos. O fundamento é esse, concordo plenamente. Só que não adianta nós fazermos uma coisa, mas já sabemos que não vai dar certo. A nossa cultura ainda não aceita isso. Então, nunca faço habeas corpus para defender animal. Libertar geralmente é usado para libertar um animal de um zoológico, por exemplo. Ele está sofrendo, como no caso do chimpanzé suíça aqui no Brasil, lá em Salvador. Um caso emblemático. Deu certo uma época, mas não pegou, né? Não se aceita isso. Então, por que eu falei habeas corpus aqui? É para a defesa dos protetores. Porque tem acontecido alguns fatos lamentáveis com a proteção animal. Por exemplo, o protetor vai lá, um vizinho, alguém que não aguenta aquele animal sofrendo, invade aquela residência, entra, né, sem autorização do proprietário, então filma por cima do muro o animal sendo maltratado. Aí o Ministério Público, muitas vezes, algumas vezes, manda arquivar o inquérito e ainda manda indiciar aquela pessoa por crime de invasão de domicílio. Infelizmente, isso tem acontecido. Não é só uma vez, algumas vezes isso tem acontecido, que é um absurdo, né? Então, nós vamos ter que entrar
com habeas corpus, para defender esse protetor, não os animais. Esse habeas corpus pode ser para trancar aquele inquérito que está sendo feito, né, por invasão do domicílio contra o protetor, ou até a própria ação penal. Se for no inquérito, enquanto estiver correndo o inquérito. Aí o habeas corpus é para o juiz de primeira instância, como nós já vimos aqui. Agora, se eu tiver um processo, após o indeferimento do pedido de absolvição sumária, que os senhores como advogados vão pedir na defesa preliminar, que é feita no processo penal, que o processo penal é assim, né? Cita para apresentar uma defesa prévia, uma defesa preliminar. No processo penal, a parte não é obrigada a se defender, como no processo civil, que a contestação já tem que prever toda a matéria de defesa. Não, o criminal, geralmente, o advogado criminalista, ele fala, vamos provar na instrução que o nosso cliente, que o réu é inocente, para não dar a tese jurídica para a acusação, para o autor de justiça. Então, no penal é diferente, é muito comum isso aí. E não é obrigado, como no civil, a fazer uma contestação sob pena de preclusão daquela matéria. Matérias que não foram, não constaram na contestação. Aqui não, aqui a defesa prévia, ela serve mais para o advogado criminalista rolar testemunhas, o momento é esse, e também para que seja pedida a absolvição sumária do acusado. Então, se houve uma ação já direta, uma ação criminal, nós queremos defender esse protetor. Ou então, até que já houve o inquérito, mas não tinha ainda um advogado que soubesse disso, chegou até a fase da ação, foi recebida a denúncia, fase processual. Então, nós vamos entrar com habeas corpus no tribunal. Quem está fazendo a atuação é o juiz de primeiro grau. Poder indeferir a absolvição sumária. A absolvição sumária consta aqui no artigo 397 do CPP. Então, esse é o momento de entrar com habeas corpus quando a ilegalidade estiver ocorrendo na ação criminal. Entenderam a diferença? Então, habeas corpus ele consta na Constituição Federal, esse inciso aqui do artigo 5º, consta também no Código de Processo Penal, 647 e 648. E vejam bem, mais uma vez, eu chamo a atenção que não pode ser caso de recurso em sentido estrito. Quando falta justa causa para ação penal ou quando o processo é manifestamente nulo. Essas duas hipóteses são hipóteses de habeas corpus. Então, nós temos que ver se não tem nenhuma hipótese em recurso em sentido estrito. Lembra daquele roteirinho? Para descobrir o recurso? A primeira coisa que nós vamos olhar vai ser o rol de recurso em sentido estrito. As hipóteses de cabimento do HC, quando faltar justa causa para ação penal, o que é justa causa? Materialidade e indício de autoria. Ou quando o processo for manifestamente nulo. Como é que é feita a interposição do habeas corpus? O habeas corpus sempre uma pessoa, né, pede, assim que for a origem na Inglaterra, pede o corpo do outro. Está sendo preso, está sendo injustiçado, então a terceira pessoa vai e pede, né, que seja entregue àquela pessoa. Só que assim, essa regra é muito flexível quando se trata de habeas corpus. Muitas vezes não precisa ser uma terceira pessoa. O próprio advogado já pede o nome do cliente dele. Eu já vi até o próprio réu pedir o nome dele mesmo. E habeas corpus ele não vai ser rejeitado por isso. Não vai ser inadmitido por isso. É sempre bom para ficar mais, né, tecnicamente correto que o advogado peça o nome do seu cliente, esse habeas corpus. E aqui, mais uma vez, a regra de competência, se a arbitrariedade estiver ocorrendo durante o inquérito policial, o habeas corpus é proposto na primeira instância, ao juiz. Se a coação estiver ocorrendo durante o processo criminal, aí já é responsabilidade do juiz, mas o habeas corpus vai ser interposto diretamente ao tribunal. O tribunal manda pedir informações para o juiz de primeiro grau e já decide, com ou sem as nossas informações. Mas a competência é do tribunal e é interposto diretamente no tribunal. As todas aqui já fizeram habeas corpus. Nós temos sempre o pedido liminar, ou liberdade provisória, ou suspensão da eficácia da sentença, ou suspensão do processo.
E no final, o principal, considera habeas corpus para dissolver sumariamente o paciente, anular o processo ou inquérito, ou determinar a produção de determinada prova, se for o caso. Eu repito, é usado para proteger o defensor. E qual é o argumento que nós vamos utilizar nesses habeas corpus para defender um protetor que ingressou naquele imóvel quando o animal estava sendo maltratado? Realmente a casa é o abrigo inviolável do indivíduo, diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Porém, tem as exceções. Quando estiver ocorrendo, está na própria Constituição, no próprio inciso 11, quando estiver havendo um crime, ou seja, flagrante delito, ou em desastres, ou para prestar socorro. Essas são as três hipóteses que permitem o ingresso forçado em residência, e aquela pessoa que entrou não pode depois ser processado criminalmente por invasão de domicílio. Essas excludentes também constam, embora com outro nome, no parágrafo 3º do artigo 150 do Código Penal, que é o que trata do crime de invasão de domicílio. Então, a casa é inviolável, mas nem sempre. Quando estiver ocorrendo determinadas hipóteses, pode haver ingresso forçado que não é considerado invasão de domicílio. Então, nós vamos argumentar isso em favor do protetor. Qual crime está sendo ocorrido? Nós vamos usar a primeira hipótese, quando estiver ocorrendo um crime. O crime é o crime de maus-tratos. O crime de maus-tratos ele pode ser feito de forma instantânea, a pessoa desfere um golpe, um animal, ou pode ser feito de forma permanente, a pessoa mantém o animal preso, acorrentado, ou sem alimento, ou sem água, doente. O crime continua ocorrendo, até que seja cessada essa permanência. O crime permanente está definido no artigo 303 do Código de Processo Penal. Está escrito assim: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. Então, o crime de maus-tratos pode ser ocorrido das duas formas, pode ser cometido das duas formas, ou instantaneamente ou de forma permanente. É isso que nós vamos alegar no habeas corpus. Como estava havendo um crime de flagrante, um crime do artigo 32, de forma permanente, então cabia o ingresso forçado em domicílio para fazer cessar aquela permanência. Esse é o argumento que nós vamos usar no habeas corpus, em favor do protetor. Agora aqui eu vou mostrar um recurso que é muito importante, um recurso que é uma grande facilitação que o legislador constituinte quis dar ao jurisdicionado, mas que não é utilizado. As pessoas, geralmente, os advogados não sabem, pensam que é alguma coisa muito complexa, e não é. O recurso ordinário constitucional. Não sei se os senhores viram algumas jurisprudências que eu mostrei, alguns julgados passados, RHC. E a sigla, né? Essas siglas não sou eu que estou criando, estão do regimento interno do STJ, também do regimento interno do STF. É importante que o advogado saiba que quando ele for fazer uma consulta processual, vão sair aquelas siglas. Ele vai escrever o nome do recurso completo. Então, quando tem a sigla RHC, significa recurso ordinário em habeas corpus. E quando tem ROM, o ROMS, recurso ordinário em mandado de segurança. Então, veja que esse recurso ele permite que o jurisdicionado ele chegue ao STJ sem ter que fazer um recurso especial, que é mais difícil de fazer, muito pouca chance de ser analisado. Aqui não, aqui ele vai continuar recorrendo normalmente como se ele estivesse em segunda instância. Mas somente para decisões denegatórias. Eu até destaquei o termo denegatória em HC ou em mandado de segurança. Por quê? Porque são só essas duas hipóteses que admitem aí esse facilitador, essa grande ajuda que o legislador constituinte deu para o jurisdicionado. Você vai chegar no STJ como se estivesse na segunda instância normal. Os mesmos argumentos, vai ser analisado, não vai ter aquela questão de admissibilidade, mas só nessas duas hipóteses, decisões denegatórias, prestem bem atenção nesse termo denegatório, de HC ou de MS. Se for uma decisão concessiva de HC ou concessiva de MS, recurso especial, não vai ter jeito de entrar com recurso ordinário. E qualquer outro tipo de decisão. Ou seja, vale por exclusão, só cabe recurso ordinário aí, dessas duas hipóteses, denegação de HC
ou denegação do mandado de segurança. Então, se esse HC for negado, né, no tribunal, eles vão ter um prazo para entrar com habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus. Cuidado com o prazo. É sempre em dias com matéria criminal, em dias corridos. E vai para o STJ. O próprio PJE já tem lá o campo específico, recurso ordinário, mandado de segurança, só mexer e mandar. Faz a petição normal, rebatendo, repetindo os argumentos e rebatendo eventuais argumentos contrários do juízo de segundo grau. Tem que haver um julgamento colegiado. Então, se é uma decisão monocrática, é aquela história, tem que entrar com agravo regimental. Mesma coisa no CIV, entrar com agravo interno. Decisão monocrática, que é só do relator, ela não passa da segunda instância. Certo? Então, sempre tentem julgamento colegiado. Então, quando houver a hipótese denegatória de HC, o GMS cabe o recurso ordinário constitucional. Vejam que o prazo do HC, quando é matéria criminal, são 5 dias corridos. No mandado de segurança são 15 dias úteis, se for matéria civil, ou 15 dias corridos, se for matéria criminal. Eu tenho que tomar muito cuidado com o prazo em matéria criminal. Além de, geralmente, eles serem menores, são sempre dias corridos. Não, eu desconheço qualquer prazo em processo penal que seja em dias úteis. Então, ele tem posição, como sempre, no tribunal de origem, é o presidente do TJ, do TRE, depois as razões. Só que aqui, diferentemente da apelação, não vai ter interposição e depois você ser intimado para apresentar razões. Não, aqui é como res PRE. Você faz interposição na primeira página do seu arquivo, na segunda página já começa a apresentar as razões. Aquela questão, né, de interposição, depois ser intimado para poder arrazoar, só serve na apelação criminal ou no recurso em sítio distrito, que é criminal. Agora, isso não serve mais. Aqui é a interposição como res PRE. A interposição é a primeira página do seu arquivo. Segunda página, que é endereçada ao presidente do tribunal, do Tribunal de Justiça ou do TRF. E na segunda página, razões, ela já começa. Agrede STJ, 40 turmas, tal. Razões, né? Recurso ordinário constitucional. Entendendo bem a diferença? Faz tudo junto. E aí, nós vamos ter uma grande chance de que esse processo seja conhecido. Geralmente, HC para trancar inquérito, o STJ nem tem analisado, porque foram tantos pedidos, todos os advogados passaram a pedir quando descobriram como se faz esse recurso ordinário, sem motivação nenhuma, só por pedir. É que tinha a chance de pedir, só que isso aí causou uma reação do STJ, e realmente é muito difícil. Já aconteceu o caso aqui em Brasília, que o protetor tem feito exatamente isso que eu falei, ingressado no imóvel para proteger os animais, tem vídeo, tem laudo, tem tudo. Mas mesmo assim, o promotor, o delegado, entendeu, ele era invasão de domicílio, e o promotor denunciou. E foi feito esse HC, né, durante o processo criminal, depois foi feito o recurso ordinário constitucional, desse HC, denegado, pelo Tribunal de Justiça, e foi indeferido. Ele só foi absolvido depois de um trabalho, né, junto ao promotor de justiça, junto ao juiz que foi julgar a causa, para que ele fosse absolvido. Então, temos essa dificuldade, mas essa é uma oportunidade. Pode até ser que não se use especificamente para isso, mas pode se usar para alguma outra coisa. A saída é essa, e como sempre, tudo em direito penal é muito difícil. Entenderam? Vamos ver, temos mais 20 minutos para falar muita coisa ainda aqui. Se a turma é boa, entende tudo, ou pelo menos estão quietinhos, suponho que esteja entendendo. Estamos processando tudo. Turma boa. Agora a gente está para falar mais coisas depois, até que eu não estava no programa. Então, recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Vejam que isso aqui é muito importante também. Decisão denegatória, né, em HC, como nós já vimos, em última ou única instância. Veja que no HC, o legislador constituinte, ele facilita ao máximo. E o habeas corpus, geralmente, ele mexe com a liberdade da pessoa. Então, o legislador constituinte procurou facilitar bastante.
Decisão em última ou única instância significa o seguinte: se houver arbitrariedade durante o inquérito policial, nós vamos usar o habeas corpus na primeira instância, para o juiz, né, singular. Se o juiz negar, nós vamos entrar com recurso em sentido estrito e vai chegar o habeas corpus ao tribunal, ou seja, a última instância. Ou então, única instância, quando o habeas corpus é interposto diretamente ao tribunal de segundo grau, de segunda instância. É o caso quando a ação acontece pelo juiz de direito. Durante o processo criminal, o HC já é interposto diretamente da segunda instância. Qualquer desses dois casos, cabe o RHC, recurso ordinário em habeas corpus. Eu coloquei as duas hipóteses aqui, né? Ao juiz indefere, recurso ao tribunal, indefere de novo, ROC, recurso ordinário constitucional, ao STJ. A sigla não é nem ROC, não. É RHC, tá? Eu vou corrigir depois isso aqui. Então, o tribunal, quando a atuação for pelo juiz, durante o processo, cabe o recurso ordinário de qualquer jeito. Não cabe outro ROC ao Supremo Tribunal Federal. Para que, se houver uma ilegalidade, nós podemos, no máximo, tentar um HC. HC pode sempre, pode tudo. No STF. Tá bom? Agora, quando é ROMS, recurso ordinário e mandado de segurança, aí é diferente. Aí já não é tão facilitado assim. Só cabe para decisão denegatória em única instância no tribunal. Então, se chegou ao tribunal mandado de segurança em grau de recurso, já não cabe mais. No caso do HC, cabe. Aqui no mandado de segurança, não. Tem que ser instância única, ou seja, o mandado de segurança tem que ter sido interposto diretamente ao tribunal, mas que é o que acontece no nosso caso, né? Questão de acusação, que é o nosso único e principal meio de defesa dos animais, a assistência de acusação só pode ser requerida a partir do momento que é um processo, que é denúncia recebida. Não pode ser requerida na fase de inquérito. Inquérito, o advogado, né, a ONG, através do advogado, ela se habilita como interessada. O assistente de acusação, ele só existe a partir do processo criminal, ou seja, a partir do recebimento da denúncia. Então, o mandado de segurança, no caso de interferimento da assistência, vai ser sempre diretamente ao tribunal. Então, nesse nosso caso aqui não importa, mas os senhores têm que saber isso. Quando for MS, a decisão denegatória tem que ser dada em única instância, diretamente no tribunal. Não vale ter chegado ao tribunal em grau de recurso. Entenderam a diferença? Então, aqui, eu apenas escrevi o que eu já falei. Mandado de segurança diretamente no tribunal, o tribunal indefere, mandado de segurança, decisão colegiada, não se esqueçam disso. Se houver uma decisão monocrática, entra com agravo regimental para provocar a decisão do colegiado. Indeferiu, entra com recurso ordinário constitucional. RHC, né? Vou corrigir isso aqui, no STJ. Não cabe RHC, vai ter que usar o RESP, né? Para o STJ e o RE para o STF, de mandado de segurança interposto na primeira instância que chegou ao tribunal em recurso. Foi o que eu falei aqui. Bom, existe também uma hipótese que nós nunca aplicamos na área de direito animal, mas é bom que o advogado saiba, que é o recurso ordinário constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Aqui é diferente, nós temos que ler o artigo 102, inciso 2, letra A. Ele cabe, né? Uma decisões denegatórias em HC, MS, mandado de segurança, mandado de junção e habeas data, em única instância pelos tribunais superiores. Única, então não vale chegar em grau de recurso. Tem que haver um mandado de segurança interposto diretamente no STJ, no STM, no TSE, do TSE, TRE, né? Tem que haver ou no TSE também tem que haver um mandado de segurança interposto originariamente lá. São hipóteses bem restritas que eu acho que dificilmente vai se aplicar, que é o direito animal. Mas são hipóteses mais restritas. Vai caber HC, MS, também MI e HD, da disjunção e habeas data, mas tem que ser interposto em única instância, ou seja, diretamente nos tribunais superiores, para aí chegar no Tribunal Federal com recurso ordinário. Certo? Então, a hipótese bem mais restrita. E aqui nós temos sempre a hipótese do HC substitutivo, que eu repito, vai ser usado para pessoas, né? Não pode ser usado para animal.
Ele não existe, esse HC substitutivo, mas tem sido muito usado na prática forense. Quando não cabe outro recurso. O advogado tem que tentar defender o seu cliente. Então, quando não couber esse recurso, tem sempre o chamado HC substitutivo ou super HC, que não existe. Então, o que acontece? A parte entra com o habeas corpus. Por exemplo, em vez de entrar com RESP ou com RE, como vai ter que analisar fatos de novo, não cabe, né, reanálise das provas, em RESP, em RE, então a parte entra com HC substitutivo. Ele acha que houve ilegalidade, equação legal, entra com HC substitutivo. O que vai acontecer? Chega no Supremo, esse HC vai ser negado de segmento, ou seja, ele vai julgar distinto sem julgamento de mérito. Porém, há a questão da concessão de ofício. E nessa concessão de ofício, o tribunal, o STF, pode fazer o que ele quiser. Inclusive, mesmo que não tenha sido pedido. Às vezes a parte pede, né, a liberdade provisória e o tribunal vê que aquela parte tem direito à prisão domiciliar porque tem um filho menor de 12 anos de idade, que é portador de necessidades especiais. O advogado nem falou nisso, nem lembrou disso. O cliente não contou para ele na hora de fazer o HC, mas a concessão de ofício ela fica livre do pedido. O tribunal sabe do problema e concede de ofício da forma que ele quiser. Isso aqui, repito, não existe, não vou dizer por aí que eu ensinei HC substitutivo, estou dizendo que é uma saída. Quando não existe mais nenhuma outra a ser tentada, não funciona dessa forma, ele vai ser negado o segmento. Vai ser dada, se for o caso, a concessão de ofício. Aqui eu fiz apenas um resumo, novamente eu falei que não existe. Então o TJ ou o TRF condenou, em vez de RESP, HC substitutivo no STJ, depois recurso ordinário constitucional no STF, ou então HC substitutivo diretamente no STF. Nada disso existe, mas pode ser que dê certo, por causa da concessão de ofício. Bom, aqui como essa turma é avançada, nós chegamos nos tribunais superiores, como fazer RESP e como fazer RE. Não vai dar tempo, vou até abrir algum tempo para perguntas, eu vou só mostrar que nesse quadro aqui está toda a fenomenologia do direito, conforme ela foi proposta pelo maior jurista de todos os tempos, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Isso aqui serve para tudo. Vai servir para RESP também e recurso extraordinário especial. É como acontecem os direitos. Então nós temos o direito objetivo, que é aquele que está escrito. Pega o vade-mecum, ele está cheio de leis ali, mas elas ficam inertes. Aí acontece um fato, que é valorado pelo direito. Aí aquela norma que estava inerte, ela passa a incidir sobre esse fato e gera direitos subjetivos. Então essa é a diferença do direito objetivo para o direito subjetivo. O direito objetivo é aquele que está escrito. Por exemplo, artigo 86 do Código Civil, que é ato ilícito, formulado com 927, que é o dever de indenizar, né? Quem comete ato ilícito tem o dever de indenizar. Está lá paradinho, tem um acidente de trânsito, aí aqueles incisos incidem sobre esse fato e gera direito subjetivo da parte, né, culpada, ressarcir a parte inocente. Entenderam? Isso aí serve para tudo, inclusive para questão de concurso, para criminal, saber separar os institutos. Bom, então eu vou parar de compartilhar aqui e deixar um tempo aí para as perguntas.